Oi, oi, para você que acompanhou o Jogo Aberto aqui no YouTube, a gente está de volta com o Band Placar em um oferecimento BandBet com outros destaques também desta quinta-feira no mundo do futebol. E claro que a gente começa, Bernardo, falando de Libertadores, porque no nosso programa anterior citamos São Paulo e Alianza Lima, jogo às 9h30 da noite no Morumbis, e você falou que o Alianza Lima era uma equipe bem fraca. Mas o fato de ter tirado o Boca Juniors na fase preliminar não deixou essa equipe, de repente, um pouco mais empolgada com essa fase de grupos? Eu acho que diz mais sobre o Boca do que sobre o Alianza. Tá. O time do Boca é muito frágil. Boca Juniors é um time até que tem uma resistência muito grande a inovações nos comandos técnicos, né? Então, Boca Juniors é uma equipe muito conservadora. Você nunca vai ver um técnico com influência do Marcelo Bielsa, por exemplo, treinando o time do Boca Juniors. Por isso, o Boca tem, de certa forma, técnicos ruins. O Jorge Almirón, que hoje treina o Colo-Colo, que vai enfrentar o Fortaleza, Sim, é um deles, né? Um técnico já bastante ultrapassado, embora o técnico do Boca Juniors nesse desastre na Bombonera tenha sido o Fernando Gago, que treinou a equipe do Racing, um técnico mais jovem. Mas vamos falar mais sobre esse time do São Paulo, né, Aline? Você certamente já sabe e vai compartilhar com a gente agora a provável escalação do São Paulo, né? a gente imagina aquele time com 3 zagueiros, do mesmo jeito que o Zubeldia vem jogando. Talvez a preocupação do torcedor, Bernardo, o São Paulo fez um bom jogo contra o Galo. Eu achei, primeiro tempo principalmente. Bom jogo. Só que o São Paulo, quando tem que propor o jogo e joga em casa, encontra grandes dificuldades. Até por isso o técnico Luiz Zubeldia deve levar a campo, como você bem disse, uma equipe com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Só que o Ferrarese, isso é um erro que o pessoal está cometendo na hora de analisar esse time do São Paulo. Não necessariamente se posta com 3 zagueiros no momento ofensivo. O técnico Luiz Zubeldia coloca o Ferrarese para prosseguir, atacar o corredor do lado esquerdo do time adversário. Ou seja, atuando praticamente como um lateral direito. E aí o Cédric, que em tese seria o ala pelo lado direito, vira praticamente um ponta. Sim. Ele é um jogador muito ofensivo, jogou no Arsenal, inclusive, ficou muito tempo parado, né, Aline? Mas é um jogador de muita qualidade. Pelo lado esquerdo, a gente tem a dúvida, já compartilhada na edição anterior do Band Placar, que é justamente Enzo Dias ou a escalação do Wendel, né? Mas o fato é que o São Paulo vai jogar com esses 3 jogadores com perfis mais defensivos. Vamos botar na tela aí imagens do time do São Paulo, do técnico Luiz Zubeldia, que já esteve, imagino eu, mais pressionado no comando da equipe tricolor, né? A vitória sobre o Tadieres, da forma como foi, fora de casa, e o empate com o Atlético Mineiro, jogando melhor do que o Galo no primeiro tempo, esses 2 resultados dão ao Luiz Zubeldia um pouco de tranquilidade. E o São Paulo, como eu disse anteriormente, vai pegar um time muito frágil no Morumbi. A questão é, Calleri hoje, que foi expulso na partida contra o Atlético Mineiro, vai para o jogo? Eu imagino que sim. É um jogador que vive uma péssima fase, inclusive fez gol na partida contra o Tadieres, tento que acabou sendo anulado por causa da condição de impedimento do Oscar. Fala aí, Aline. Mas Libertadores pro Calleri tem um detalhe, né? Uma outra história para ele. Teve aquele jogo histórico contra o Trujillanos, né? Na Libertadores de 2016. E o Calleri tá empatado com o Rogério e o Luiz Fabiano como maiores artilheiros do São Paulo na Libertadores. 14 gols cada. Ou seja, se o Calleri vai pro jogo e faz um gol, ele entra definitivamente para a história como o maior artilheiro do São Paulo na competição. Então, talvez a Libertadores dê um gás a mais para ele. Pode ser, né? É um jogador que vive uma fase muito ruim. Entre setembro, até outro dia ele só tinha feito 2 gols nesse período todo. Sim. Com a camisa do São Paulo. É muito pouco para um centroavante. Tá a qualidade do Calleri, a gente sabe que ele tem qualidade, mas vive de fato uma fase muito ruim. O André Silva marcou muitos gols no Campeonato Paulista, é um jogador que inclusive vem tendo mais espaço nos segundos tempos com o técnico Luiz Zubeldia. Eu duvido que vai entrar como titular. Acho que no fim das contas, como você bem disse, vai pesar a força e a qualidade, vão pesar, melhor dizendo, força e qualidade do Calleri nessa disputa contra o André Silva. Vou colocar na tela para você agora o nosso QR Code. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no browser de sua preferência, está aqui o endereço, bandbet.bet.br. E aí você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado para a Libertadores da América. Só clicar no botão Libertadores e você já tem logo de cara 2 edições de BandBet Multiplica para você. Eu vou na segunda agora,
que é o São Paulo vencendo o primeiro tempo e com o resultado final favorável ainda, ou seja, vencendo o primeiro tempo e vencendo o jogo, com menos de 2 gols, ou mais, melhor dizendo, de 2 gols e meio na partida. Ou seja, São Paulo vencendo o primeiro tempo, vencendo o jogo e a partida com mais de 2 gols e meio no total. E aí você tem uma odd de 4,10 para essa combinada contra 3,40 da concorrência, ou seja, uma odd imperdível, um especial imperdível que você sempre encontra em BandBet Multiplica aqui no Band Placar. Vamos falar também sobre outro brasileiro que vai entrar em campo em casa. Sim. Nessa segunda rodada da Libertadores da América, Aline. Que é o Internacional, enfrentando o Atlético Nacional. Aliás, que fase vive o Inter, né? 15 partidas de invencibilidade. Sim. Se conseguir vencer ou empatar na noite de hoje, chega a 16 jogos, que foi a sequência alcançada pelo time com o Roger Machado no ano passado. E a tendência é que ele repita a escalação da vitória da rodada do Brasileirão para cima do Cruzeiro por 3-0. Pode ser a entrada do Rohel no miolo de zaga ao lado do Vitão. Né? Pode ser com o Julinho ou pode ser com o Rohel também. Tem essa possibilidade o técnico Roger Machado. Fato é que, de resto, os dois laterais que têm muita qualidade, o Aguirre e o Bernabé, o Aguirre pelo lado direito, o Bernabé pelo lado esquerdo, o goleiro vai ser o Antony, porque o Rocher se machucou na partida contra o Flamengo, vai ficar um tempão fora, uma fratura grave no dedo, provocada muito também pelo uso de uma aliança. Sim. Ele não deveria ter feito isso, mas está machucado, então o Antony, que é bom goleiro, vai para o jogo. E aí, à frente dos dois jogadores de zaga, a gente imagina o Bruno Henrique ficando mais posicionado ali, mais postado ali, né? E aí, dois jogadores muito ofensivos um pouco mais à frente, Wesley e Carboneiro. Sim. Alan Patrick está jogando muita bola, titular absoluto desse time do Inter, e eu acredito que no comando do ataque, o técnico Roger Machado vai colocar o Ener Valencia dessa vez. Ele vem revezando ali com o Borré, mas o Ener Valencia, na minha opinião, é muito mais jogador que o Rafael Santos Borré, em que pese o fato de Valencia, equatoriano, ter perdido gols em profusão na Libertadores de 2023 contra o Fluminense na semifinal. Estava no papo aquela semifinal para o Internacional, ele perdeu muitos gols e aí o Fluminense acabou derrotando o Inter no gigante da Beira-Rio. Eu vou colocar na tela para você as melhores oportunidades do mercado em BandBet. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e eu já coloco para você agora, porque assim como no jogo do São Paulo, tem BandBet Multiplica também com odds imperdíveis para você. Já está aqui, Internacional e Atlético Nacional de Medellín, com o resultado final, o Internacional vencendo o jogo com mais de 2 gols e meio na partida. O mercado, coitado, comendo poeira, está pagando 3,20 em média para essa combinada. BandBet paga 3,70, ou seja, uma odd turbinada, como sempre em BandBet Multiplica, para esse grande jogo de bola pela Libertadores da América. Tem futebol na América do Sul e tem na Europa também nesta quinta-feira, depois de uma rodada espetacular de quartas de final da UEFA Champions League, com o seu PSG vencendo o Aston Villa ontem de virada. Será que agora vai? Eu tenho sempre um pé atrás, mas vamos ver, né? Bom, tem Liga Europa, quartas de final também nesta quinta-feira. Tottenham contra Eintracht Frankfurt em Londres, esta partida. E você imagina que o time do Eintracht vive uma fase melhor do que o Tottenham, que tem como única esperança a Liga Europa para conseguir uma vaga na Champions? O Tottenham, para começo de conversa, não ganha um título desde 2008, né? E teve jogadores muito bons ao longo desse tempo, como Harry Kane, que hoje está no Bayern de Munique, o Heung-min Son, que hoje é o capitão do time, joga mais pelo lado esquerdo, mas é uma equipe que vive um momento muito ruim. O técnico Ange Postecoglou deve perder o cargo após o final desta temporada. Falando mais sobre o Tottenham Hotspur, que vai jogar em casa contra o Eintracht Frankfurt, é um time que vai ter o goleiro Guglielmo Vicario, o ótimo goleiro italiano, pelo lado direito Pedro Porro, e aí dois zagueiros de qualidade, o argentino Cuti Romero e o holandês Mick van de Ven. Pelo lado esquerdo, o Dodi italiano não deve jogar, e aí o técnico australiano, radicado na Grécia, Ange Postecoglou, deve colocar o Spence. No meio de campo, são várias as possibilidades. Eu acredito que ele vai entrar com James Maddison na criação, o sueco Bergvall
e o Bentancur, jogador uruguaio. Lá na frente, Brandon Johnson, Heung-min Son, como eu disse, e o Dominique Solanke, jogador contratado a peso de ouro ao Bournemouth, mas que ainda não conseguiu fazer muitos gols com a camisa dos Spurs. Por outro lado, o time do Eintracht Frankfurt tem bons jogadores, Aline. Eu cito o goleiro Cauã Santos, que a gente está vendo na imagem, ex-jogador do Flamengo. Ele veio da base do Flamengo. Mário Götze, que marcou o gol da vitória da Alemanha na final da Copa do Mundo de 14, joga no Eintracht Frankfurt. É titular absoluto desse time, já em final de carreira. Ele jogou pelo Borussia Dortmund, no Bayern de Munique, hoje está no Eintracht Frankfurt. E o centroavante é muito bom também, o Ekitike. Então eu imagino um jogo muito difícil para o Tottenham, em que pese o fato de a partida ser disputada no Tottenham Hotspur Stadium, no norte de Londres. Vamos fazer o seguinte, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no browser de sua preferência bandbet.bet.br e aí você vai encontrar o menu aqui na capa do site. É só clicar no botão UEFA Liga Europa e você já tem o Bandbet Multiplica, de novo, com odds turbinadas e exclusivas para você, com o Tottenham para marcar nos dois tempos, ou seja, marcando no primeiro tempo e marcando na segunda etapa, e vencendo o jogo. O mercado está pagando, em média, R$ 4,00 para essa combinada. Bandbet com Bandbet Multiplica paga R$ 4,60, ou seja, odds exclusivas para esse jogo em que vale a pena fazer uma fezinha. Esse jogo vai ter transmissão na tela da Band, fique ligado na tela da Band, portanto, esse jogaço entre Tottenham e a Eintracht Frankfurt. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até mais.